Ô povão, vocês estão bom? Gente, nós estamos aqui no apartamento do senhor Adilson para falar de um assunto concernente à Bíblia. Estamos aqui para falar especificamente do ungido de Deus. Estamos aqui para falar do rei Davi. O porquê aquela passagem que encontra-se no livro de Samuel diz que Davi era o segundo coração de Deus. Gente, mais uma vez estamos aqui para estudar a palavra do Senhor. E pelo que eu pude entender e analisado, estudado a Bíblia, tudo começa lá no livro de Gênesis. Quando Deus faz uma promessa à mulher, faz uma promessa ao homem e faz uma maldição à serpente. E veja bem, Deus ele não amaldiçoou o homem, ele não amaldiçoou o homem, mas amaldiçoou a serpente. Lançou um castigo sobre a vida da mulher e disse ao homem: tu comerás do próprio suor. Então, meu irmão, minhas irmãs, amada igreja, queridos amigos, quando nós estamos falando de Davi e passamos pela parte que Deus fala que via em Davi o segundo coração, eu vejo dessa forma, irmãos, que Deus não estava falando literalmente de Davi, mas estava vendo o futuro. Assim como Deus é consciente, é onisciente, onipresente e onipotente, Deus estava falando do próprio Cristo. Quando Deus fala que via em Davi o segundo seu coração, ele estava falando do próprio Cristo. Porque veja bem, amados, será que Deus, pergunto a vocês, será que Deus tem um coração pecaminoso igual teve Davi? Apesar que Davi, tudo que Davi fazia, ele pedia perdão ao Senhor, nosso Deus. Tudo que Davi aprontava, ele ia, orava e buscava a Deus, e Deus respondia para ele. Segunda pergunta, será que Deus tinha um coração criminoso, cheio de malícia igual teve Davi? Pois bem, ali quando Deus estava falando segundo o seu coração, lembra da promessa que Deus fez a Eva? Deus não estava fazendo uma promessa a Davi e nem fazendo uma promessa a Adão. Deus estava fazendo uma promessa diretamente para a mulher. E da semente da mulher haverá um que esmagará a cabeça da serpente. É nesse ponto que eu vejo que Deus não estava falando diretamente a Davi, segundo o seu coração, mas estava falando do próprio Cristo, que da linhagem de Davi iria vir um que ia revolucionar toda a humanidade. Ia surgir o nosso Salvador. Amém, irmãos? Então fico com essa palavra aí, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.